Paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. O nosso compromisso é com as Escrituras Sagradas, trazer assuntos relevantes da nossa fé, que venham nos edificar e nos embasar nos fundamentos apostólicos. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar o seu like, faça seus comentários, porque é muito importante para o canal. Comparta também os nossos vídeos, que a plataforma digital do YouTube não está compartilhando, indicando para outras pessoas nossos vídeos. Então, aqueles que assistem, por gentileza, compartam os nossos vídeos, porque possa alcançar um número maior de pessoas. O assunto de hoje, irmão, é um assunto cristológico, da cristologia bíblica, sobre Cristo, porque Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. É esse o nosso tema, o nosso assunto do vídeo de hoje. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 11. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amados irmãos, o nosso tema de hoje é um tema cristológico, sobre a natureza teantrópica de Cristo. Nós sabemos que a natureza, a divindade de Cristo, ela já foi muito questionada na Terra, principalmente do século II até o século VI. Foi tempos em que os pais da igreja, primeiramente, quem eram os pais da igreja? Os pais da igreja foram aqueles que vieram depois dos apóstolos e que deram continuidade na obra da salvação. E aqueles que foram constituídos para ficar no lugar dos apóstolos, que cuidaram da igreja, dirigiram a igreja. Então, esse tempo
se chama o tempo da patrística. O tempo da patrística é o tempo que vai do século II até o século VI. Foi o tempo onde as doutrinas foram desenvolvidas na igreja por causa de grandes ataques que a igreja sofreu por parte dos hereges, né? A divindade de Cristo foi muito questionada, então teve vários concílios universais que decidiram, né? Decidiram e desenvolveram uma doutrina firme e sólida para combater os hereges. Então, devido ao tempo teve os pais da igreja, Clemente de Roma, Justino Marte, Inácio de Antioquia, teve também Policarpo de Esmirna. Tudo foram homens santos, homens consagrados a Deus, que lutaram, defenderam a igreja. Então, nesse tempo, foi que foi desenvolvida a doutrina da Trindade. Porque antes os apóstolos criam na Trindade, mas a Trindade não tinha sido dogmatizada, né, como uma doutrina oficial da igreja. Então ela foi dogmatizada nestes séculos, né, do século II até o século VI, que ela foi estabelecida como doutrina oficial da igreja. E foi decidido que Cristo é igualmente Deus, igual o Deus Criador. Em essência, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Mas, irmãos, quando Cristo entrou no templo, né, ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Por que ele é Deus? Primeiramente, ele não nasceu pela coabitação de José com Maria, né? Porque se ele tivesse nascido pelo ato sexual, ele não seria Deus, porque ele teria herdado a natureza caída de Adão. Então, é por causa, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, né? Maria foi apenas um instrumento que foi usada por Deus para trazer Cristo Redentor ao mundo. Então ele nasceu por obra do Espírito Santo. Não teve nenhum ato de pecado na concepção de Cristo. Ele não herdou a natureza caída de Adão. Por quê? Como diz a palavra, o sacrifício, o cordeiro, quando ele era sacrificado, o sacerdote examinava ele todinho antes de sacrificar. Se ele não tinha alguma mancha, se ele não tinha alguma deficiência no seu corpo, ele era examinado. Aquilo dali tipificava, o sacrifício perfeito de Cristo, que depois
depois de 1700 anos depois, Cristo foi sacrificado. Diz a palavra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tinha que ser um Cordeiro perfeito. Então, por isso que ele nasceu por obra do Espírito Santo. O verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, aí que entra a parte da natureza teantópica de Cristo. O que significa a natureza teantópica de Cristo? Significa a natureza divina unida à natureza humana, mas as duas não se misturam. Então, ele foi chamado de verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando Cristo sentia dor, sentia tristeza, sentia aflição, agonia, era a manifestação dos atributos da sua humanidade, os atributos da sua humanidade como homem. Quando Cristo transformou a água em vinho, quando multiplicou os pães, quando ele andou por cima das águas, quando ressuscitou Lázaro, 4 dias que estava morto, aí é a manifestação dos atributos divinos, dos atributos como Deus. Então, Paulo, em Filipenses, ele aborda com propriedade esse assunto, que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A gente ouve em pregação dizendo-se que Cristo se esvaziou da sua divindade. Isto é uma grande heresia, irmão, é um grande erro bíblico. Cristo não esvaziou da sua divindade. Apenas ele abriu mão da prioridade, de ser priorizado como Deus. Ele não quis ser glorificado como Deus, mas nós percebemos muito bem que a natureza divina estava ali, junta, na sua natureza divina. Ele nunca deixou de ser Deus. Agora, quando a palavra de Deus fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, o que aconteceu? Quando Cristo entrou no templo, ele tomou uma nova posição. É como um dono de uma multinacional, Ele é dono de uma multinacional. Aí ele resolve ali trabalhar como um ajudante ali dentro daquela multinacional. Ele trabalhando como ajudante não quer dizer que ele deixou de ser dono. Apenas ele tomou uma nova posição. Foi assim que Cristo fez. Quando ele entrou no templo, ele recebeu um corpo humano, Ele teve a sua humanidade, porque ele se fez homem para sofrer a morte por todos nós, para ser oferecido por sacrifício. Diz a palavra que nos dias da sua carne, ele se ofereceu-se a Deus, imaculado em lágrima.
Então, mostrando ele como homem. Então, ele como homem, ele tomou uma posição, uma nova posição. As Escrituras nos diz que ele se fez menor do que os anjos, por causa da paixão e morte. Então aqui, o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele está tratando de um assunto, né, de um grande problema que envolveu duas irmãs aqui da igreja de Filipe, que era Evódia e Sintique. Elas tinham uma missão na igreja e elas começaram a fazer partido dentro da igreja de Filipos. Então, aí, o que aconteceu? Né? Entrou primeiro foi uma guerra interna que aconteceu, uma divisão interna. Depois, teve outro problema externo, que o apóstolo Paulo vai tratar lá no capítulo 3. Fala dos cães, dos maus obreiros, que se introduziram na igreja. Então, Paulo, para resolver esta demanda, este assunto, ele, no verso 3, ele começa a falar: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um consideres uns aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um propriamente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí ele vai falar: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Querendo dizer, era Deus, mas ele abriu mão. Né? Ele abriu mão dessa prioridade. Não quis, sendo Deus, ele não quis ser glorificado como Deus. Mas ele abriu mão. E ele abrindo mão, ele sendo Deus, ele tomou uma nova posição. Uma posição de servo. Igual lá, está lá em 13 do Evangelho de João, né, quando ele tirou os seus vestidos, pegou uma bacia cheia de água e uma toalha, começou a lavar os pés a seus discípulos e falou: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos estou lavando os pés, então vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele, sendo rei, se vestiu de servo. Então aqui é uma verdadeira aula de mestrado, de doutorado, que Paulo, que Cristo dá para Evódia e Sintique, para elas descer do seu pedestal, descer daquela vanglória, daquela competição, e considerar a sua companheira superior a si mesmo, se considerar superior a si mesmo, não em contenda, nem em vanglória, mas cada um sirva os outros por humildade. Então Cristo aqui, ele dá um mestrado, um pós-doutorado de humildade.
ele deu um exemplo, ele entrou no templo, irmão, e ele desceu. Isso daqui é um verdadeiro cântico na língua grega, né? A descida de Cristo, ele forma um V aqui. Vejamos bem. Primeiro, ele se aniquila a si mesmo, depois ele toma a forma de um servo, depois ele se faz semelhante aos homens, depois, achado na forma de homem, humilhou-se, depois, sendo obediente, até a morte de cruz. Então, ele começa a descer por um lado. Ele desce por um lado até atingir o ápice da humilhação. Depois ele começa a subir, né? E a palavra diz, depois ele exaltou a si mesmo, lhe deu o nome que é sobre todo nome, não só neste século, mas no futuro. Aí ele forma um V. É quando ele é glorificado como o Deus verdadeiro, quando ele é glorificado como Rei dos Reis e é coroado eternamente. Creio que ficou bem explicado este assunto magnífico. Comparta o nosso vídeo, fique com Deus, a paz de Deus com todos.